Tem zagueiro do São Paulo na mira do Boca Juniors? Renovação de contrato de Calleri no São Paulo emperrou. E ele tem propostas de 2 clubes do exterior. Te conto também que o São Paulo tem posição definitiva a respeito de Gustavo Scarpa. Falo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o São Paulo tem proposta do Boca Juniors por Alan Franco. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o tricolor não tem nem sequer proposta, muito menos sondagem do Boca Juniors. São Paulo não tem controle da gestão da carreira do Alan Franco, então o tricolor não pode responder se o Alan Franco já foi procurado pelo Boca Juniors. Mas pro São Paulo não chegou absolutamente nada e não há intenção do São Paulo em vender o Alan Franco. Pelo contrário, nesse momento, São Paulo busca pelo menos mais um zagueiro, mesmo com a reintegração de Arboleda, que pediu desculpas de forma pública e está treinando com o restante do elenco. Na Argentina, a especulação de que o Boca busca um zagueiro, mas a prioridade é Romaña, que pertence ao São Lourenço. Somente se essa negociação não acontecer, é que o Alan Franco pode voltar a ser alvo de uma negociação do Boca. Vale a lembrança de que em 2023 o Boca Juniors tentou a contratação do zagueiro São Paulino. Na oportunidade por empréstimo, o São Paulo recusou qualquer possibilidade de modelo daquela negociação. O Alan Franco renovou recentemente seu contrato com o São Paulo, novo vínculo até dezembro de 2028. E ele deve ser titular absoluto no segundo semestre, sob o comando de Dorival Júnior. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre Vozinha, goleiro de 40 anos de idade, da seleção de Cabo Verde, e uma das sensações da Copa do Mundo. Ele está desempregado, vocês sabem, né? Desde o fim do mês passado, o contrato dele com o Chaves acabou e não foi renovado. No Chaves, da segunda divisão de futebol em Portugal, ele tinha direito a um salário de 3 mil euros. A gente está falando de quase 18 mil reais. E a nova realidade do Vozinha vai ser muito, mas muito melhor. No fim de semana chegaram a especular que ele estaria perto de Atlético Goianiense e Avaí. Antes de gravar esse boletim, conversei com o Pedro Silva, empresário português que representa o Vozinha. Ele admitiu que existem tratativas com vários dos times da Série B, embora sem acordo. A ideia é fechar nessa semana o próximo clube do goleiro, que vai assinar o maior contrato da sua vida. A gente está falando de uma remuneração de no mínimo 100 mil reais por mês. Ou seja, o cara vai saltar de 18 mil mensais para mais de 100 mil aos 40 anos de idade. Importante contar que o Vozinha tem sondagens de outros mercados, mas está muito convencido de que jogar no Brasil seria a melhor das opções, até por conta de todo o engajamento que as redes sociais lhe garantiram. Ele chega à Copa do Mundo com 50 mil seguidores, depois de uma campanha da Cazé TV, ultrapassa os 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Caberia no seu time o Vozinha? No meu seria titular. Quero fechar esse giro de notícias para contar que Taylon, atacante de lado de campo de só 19 anos de idade e um dos destaques da Série B, vestindo a camisa do Avaí, interessa ao Rio Ave de Portugal e a 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não consegui descobrir o nome dos clubes, mas posso contar para vocês que já existiram as primeiras rodadas de conversa. O Avaí pede 5 milhões de reais pela liberação, a tentativa de conseguir essa contratação por cifras inferiores. Na atual temporada, o Taylon soma 36 jogos com 7 gols e 8 assistências. Calleri vai ou não renovar com o São Paulo? O que dá para dizer é que as tratativas ficaram bastante complicadas. Primeiro, porque há interesse de clubes do exterior. O Orlando City dos Estados Unidos e o Monterrey do México são 2 dos times interessados em assinar um pré-contrato com o atleta para que o Calleri se mude de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas há outro ponto importante. São Paulo e Calleri estão longe de um acordo financeiro. Negociações que começaram no ano passado. Nessa segunda-feira, mais uma reunião e dá para dizer que a coisa ficou ainda pior. Isso porque a oferta que o São Paulo fez foi inferior àquela que havia sido sugerida por Rui Costa, executivo de futebol demitido durante a pausa para a Copa do Mundo. O Calleri quer 1 milhão e 700 mil reais por mês de salário e 9 milhões de reais de luvas. Ele também exige o pagamento de quase 7 milhões de reais de dívida que precisariam ser parceladas em 12 vezes. A proposta que o São Paulo fez nessa segunda-feira é de um salário de 1,5 milhão de reais mensais, diferença de 200 mil por mês.
A luva, em vez de 9 milhões que o Caleri pede, o Tricolor se compromete a pagar 2 milhões de reais. Há também uma diferença grande em relação a bonificações. Isso porque o Caleri exige ser remunerado em caso de classificações para Libertadores, Mundial e títulos. O São Paulo entende que não há motivo para pagar bonificações a um atleta que já está no clube há bastante tempo. O que você pensa sobre a possibilidade de Caleri deixar o São Paulo de graça no fim da temporada? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Alan Patrick está de saída do Internacional. O jogador que é camisa 10 e ídolo do torcedor colorado não tem conseguido jogar com Paulo Pesolano. E nos últimos dias, o representante do atleta André Cury foi procurado pelo Internacional com a pedida para que ele busque um novo clube para o Alan Patrick. É importante que você, que torce para algum outro time no Brasil, não se empolgue. Isso porque o Alan Patrick já fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua atuação na Série A do Brasileiro por outra equipe no segundo semestre. Alan Patrick, que soma na atual temporada 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, contrato até dezembro de 2027 no Internacional. E ver essa mudança na condição do Alan Patrick no Inter me causa estranheza. Ele havia sido contratado em 2022 e era, até o início dessa temporada, o cara mais diferente, o mais talentoso, o grande criador das jogadas e também autor de vários gols e assistências importantes. A coisa mudou, o Alan Patrick perdeu consistência física, perdeu espaço e está de saída do Colorado. E o São Paulo respondeu à possibilidade de contratar Gustavo Scarpa. Eu já tinha contado para vocês, enquanto o Rui Costa era o homem forte do departamento de futebol, que o meio atacante do Atlético não estava nos planos. Pois bem, Rui Costa caiu e a especulação de que o Scarpa voltou a interessar o São Paulo foi reaberta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante desse novo São Paulo completamente diferente após uma série de saídas. E essa pessoa me informou que não há a possibilidade da contratação do Scarpa. Departamento de futebol e comissão técnica até gostam do jogador, mas as cifras são incompatíveis com a realidade financeira do tricolor. O Scarpa hoje ganha 1.200.000 reais por mês. E o Atlético quer que o novo clube do Scarpa assuma 100% dos vencimentos. Mas esse nem é o principal e pior problema. É que o Galo quer uma compensação financeira de pelo menos 3 milhões de euros. A gente está falando de quase 20 milhões de reais. E o São Paulo não pode fazer nenhum investimento em reforços nessa janela da metade do ano por conta da enorme crise financeira. É por isso que o São Paulo tem encontrado tanta dificuldade em fechar com atletas. O Vitor Sá, contratado para o ataque, chega sem custos após o fim do seu vínculo com o Krasnodar. O Nilton está sendo trocado pelo Ferrarese, falta apenas que o zagueiro, que pertence ao São Paulo, aceite essa proposta em definitivo do Botafogo para que a troca seja anunciada de forma oficial. Tricolor que ainda busca um zagueiro e, se possível, pode contratar um meio-campista que chegue sem custos. O primeiro a participar é o Johnny Christian, Caleri no Corinthians. Bora lá, o Caleri tem contrato com o São Paulo até dezembro, né? 31 de dezembro. E eu venho dizendo já há algum tempo que a renovação não era tão simples quanto o São Paulo divulgava, né? Vários setoristas do São Paulo não cravando, tá tranquilo, ele vai acabar renovando, ele vai ficar, no final das contas, o tempo passou e até agora nada dessa renovação acontecer, né? E nas últimas horas surgiu a informação, acho que foi o Gabriel Sá o primeiro a tratar sobre o assunto. O Sá publicou que o Monterrey do México e o Orlando City têm a intenção de contratar o Caleri via pré-contrato. Ele já está nos últimos 6 meses de acordo, ou seja, a partir de agora pode assinar um pré-contrato para sair de graça do São Paulo. Esse é um tema super importante para a gente debater com vocês, né? Qual vai ser o futuro do Caleri? Eu vou até mandar mensagem para o diretor de futebol do Orlando City para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Ele respondendo aqui, eu já conto para vocês. Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Ricardo Moreira. Ricardo, boa noite. Eu tinha mandado uma mensagem 13 de junho, nem lembrava. O Jean Gomes, Nicola, alguma contratação quente no São Paulo? Like 02, não. Tem nada muito quente no São Paulo. O São Paulo espera anunciar a qualquer momento a operação de compra do Nilton. De compra não, né? De troca. Ele vai ser trocado pelo Ferrarese. O acordo só não foi oficializado ainda, porque Ferrarese e Botafogo precisam chegar a um acordo. Ferrarese já está emprestado ao Botafogo, mas a negociação em definitiva ela tem outros termos, outros padrões, né? A tendência é que esse acordo seja fechado em breve e que o São Paulo e o Botafogo possam oficializar essa parada. Depois me perguntem sobre XP, tá?
seria uma boa para a seleção e renovações no São Paulo. O caso mais grave, mais preocupante é o do Caleri, né? O contrato termina em 31 de dezembro. O Caleri foi chamado para uma reunião. O São Paulo tenta negociar a renovação do Caleri desde o ano passado. E sempre esbarrando em dívidas que o São Paulo tem com ele e a pedida do Caleri. O Caleri quer ganhar salário parecido ao do Lucas Moura, que é o jogador mais bem pago do elenco. Tá? E o São Paulo entende que o valor é muito alto e tem uma questão de dívida, essa dívida que hoje gira na casa dos 6 milhões de reais. Agora, com essa perspectiva de receber propostas do exterior, eu estou tentando confirmar essa do Orlando City, a gente vai entendendo que a renovação do Caleri pode se tornar complicado. O São Paulo já pode perder o Caleri. Não, os Caleri já pode assinar um pré-contrato agora para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior no fim do ano, tá bom? Tem mais superchat? PH 1999. André Amaro é um meia armador no São Paulo? Como assim? E um meia armador. André Amaro. Deixa eu primeiro descobrir quem é André Amaro. André Amaro. Al Rayyan. Defensor português de 23 anos de idade. Nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero com vocês, tá? Jogador que passou pelas categorias de base do Naval, do Vitória, e foi para o Al Rayyan na temporada 23. Tá desde 2023 lá. No último ano foram 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Irmão do Diego Amaro. O Miguel Pinho é o empresário dele. Vou mandar mensagem para ver se a gente descobre alguma coisa, tá? Mandei aqui. Deixa eu tentar alguma atualização. Não havia ouvido falar sobre André Amaro, mas vamos tentar descobrir, tá? Próxima pergunta, dúvida e sugestão. Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like. É verdade que o São Paulo levou outro nó do Cruzeiro pelo zagueiro João Marcelo? Alguém publicou que o São Paulo contrataria o João Marcelo? João Marcelo. Vamos lá. Peraí. A maior dificuldade na renovação do Caleri. Mais salário? Vamos ver se eu consigo avançar nessa coisa aqui para vocês, tá? Vamos tentar. Pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder. Mário César Hiroshi Kuano. Fazia tempo que o Mário não aparecia. E aí, Marião, tudo bem? Nicola, boa noite. O São Paulo tem chance de contestar algum zagueiro, de contratar algum zagueiro? E o que você achou da suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos? Eu acho muito estranho. Bom, bora começar pela primeira pergunta. O São Paulo segue no mercado em busca de um zagueiro, tá? Depois de contratar o Vitor Sá e de fechar a troca com o Botafogo pelo Newton, que é volante, São Paulo vai priorizar um zagueiro. Chegar a especular o Scarpa, posso reafirmar que o Scarpa não vai ser contratado. A prioridade hoje é encontrar um defensor para se juntar a Arboleda e aos demais zagueiros. Vale a lembrança de que o São Paulo perdeu Dória antes da pausa para a Copa do Mundo, depois de ameaças que ele recebeu de torcedores nas redes sociais. Alguns nomes têm sido especulados. O Domingos Duarte já foi anunciado por algum time? Só que também vou dar uma checada. Duarte. Mas o Domingos Duarte estava praticamente descartado porque ele meio que esnobou o São Paulo, né? Ainda não foi anunciado em lugar nenhum. Sobre a segunda, o Balogun, atacante, ele é a principal referência do ataque da seleção americana. Bem bom jogador, tá? Tem metido gol, tem sido importante. Inclusive, ele faz o gol da abertura do placar na vitória na rodada passada dos Estados Unidos, mas é expulso. Lance meio sem querer, em que ele está disputando a bola com o jogador da Bósnia e ele acaba caindo sobre o tornozelo do zagueiro, né? O tornozelo vira. E aí o árbitro, que era o Rafael Claus, é chamado pelo árbitro de vídeo e há a sugestão de que ele expulse o Balogun. O Claus expulsa o Balogun. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, entra em contato com a CBF pedindo que o cartão fosse revisto. E a FIFA acabou por invalidar, por anular o cartão vermelho. Eu acho um enorme absurdo. Especialmente com intromissão de presidente da República. Acho que não tem nada a ver a FIFA aceitar. Nessa segunda-feira, a Bélgica entrou com recurso pedindo que essa suspensão voltasse a valer e a FIFA decidiu ficar ao lado do Trump, ignorando o pedido da Bélgica. Olha o precedente que se abre para as próximas fases. É natural, inclusive, que a Inglaterra agora peça
a reversão do cartão vermelho do zagueiro que foi expulso ontem na vitória por 3-2 contra o México. Como é que essa história termina? Não temos a mínima ideia, mas acho um enorme absurdo, tá bom, Mário? Se vocês quiserem opinar sobre o tema, fiquem bem à vontade. O Irá mandando boa noite. O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. O Caleri não chegou a um acordo para renovação. E o Alan Franco tem proposta do Alan Franco, né? Não houve. Mas essa da renovação do Caleri, ela está emperrada há bastante tempo, né? Não é uma novidade, tá? É um problema que existe já há algum tempo no São Paulo. O ciclo do Caleri no São Paulo já se encerrou, escreve o Gilmar Lima. O Alexandre Souza manda embora esse Caleri e traga o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem proposta da Fiorentina e de outro time da Europa. O Lucas Rocha perguntando se o São Paulo vai sair, se o Caleri vai sair do São Paulo e a seleção brasileira mapeada. Cara, tudo se encaminha para que sim, tá? Para que o Caleri fique só até dezembro. Lucas Rocha. Nicola, o São Paulo vai renovar com o Caleri e a seleção brasileira mapeada. A renovação do Caleri super complicada. Há semanas, há meses a tentativa de renovação. Há um problema com dívida, essa dívida de 6 milhões de reais. Há um problema também relacionado à pedida salarial dele, tá? E o que o Gabriel Sá contou hoje é que a proposta que o São Paulo fez ao Caleri nas últimas horas é inferior à última e foi considerada pelo staff do Caleri como ridícula, horrível, péssima, e que a renovação está bem complicada, tá bom? O Gilmar Lima está dizendo que o Maci já errou ao renovar com o Luciano. E qual é a verdade que a seleção de Portugal quer Abel Ferreira? O que eu escutei é que Jorge Jesus é o plano A, B e C, para substituir o técnico espanhol que vai cair, né? Nicola, o São Paulo vai aceitar a proposta da XP? Ótima pergunta. Durante o fim de semana eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Macis, eu não tenho contato nenhum com o Macis, tá? Até mandei uma vez, troquei mensagem com ele, mas depois nunca mais o procurei. Mas eu converso com alguma frequência com uma pessoa muito próxima a ele, da gestão dele. E a pessoa disse que o São Paulo, na pessoa do Macis, tem ouvido interessados, como o Diego Fernandes, como a XP. Em relação ao Diego Fernandes, essa pessoa me disse que a chance é zero de a conversa avançar. Em relação à XP, o que ela disse é que não há nada avançado, tá? Se tem alguém cravando que está perto, que está andando, não é realidade. O São Paulo entende que essa oferta da XP tem alguns buracos muito importantes. Primeiro deles, juros de 1,1% ao mês. Um acordo de 30 anos de idade, vai ver quanto esse 1,5 bilhão de aporte vai virar. Segundo ponto, é 1,5 bilhão, mas os caras querem usar os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se o São Paulo está pedindo 50 milhões de reais por ano de name rights, só quer ver? 50 vezes 30, estamos falando de 1,5 milhão, né? Peraí. Não, vai dar mais. 50 milhões. 505 milhões, 50 milhões. Vezes 30 anos, a gente está falando de 1,5 bilhão de reais. É isso? 50 milhões, 1 bilhão e 500 milhões. Então, enfim. Então, beleza, os caras querem usar os name rights do estádio por 30 anos e não querem pagar pelos name rights, todo 1,5 bilhão que eles querem aportar é de empréstimo para o São Paulo ter que devolver. Enfim, nessas condições, pelo que eu senti, a chance de acordo com a XP é nenhuma. E estou para dizer para você que está certo. Não tem que aceitar mesmo, tá? Domingos Duarte usou o São Paulo para fazer leilão por ele mesmo. É possível, Gilmar. Nicola Arboleda foi perdoado pelo Dorival e foi reintegrado, sim. Foi perdoado, foi reintegrado, pediu desculpas públicas, alegou que tomou a decisão de ir para o Equador porque estava vivendo uma depressão muito forte, enfim.